com a doutora Raquel Moarec, Vamos lá. infectologista, vai conversar com a gente justamente sobre essa nova cepa, acompanhada com muita preocupação em todas as partes do mundo. Doutora, como é que você está acompanhando e analisando essa nova cepa que foi identificada inicialmente na África do Sul, nesse momento de pandemia que a gente está aqui no Brasil? Olha, a Omicron, ela é só um resultado de mutações que acontecem desse vírus. É um RNA, ele se adapta e ele tem uma forma de querer sobreviver. Então, quando a gente tiver ainda casos de transmissão sustentada comunitária, que nem tinha na África, nem tem em qualquer lugar do país, inclusive no nosso país ainda, essa variante ou qualquer variante sofre as suas mutações, adaptando e entrando novamente no ser humano. Então, os riscos acontecem, como já foi falado, é inevitável a vinda, mas é inevitável a gente fazer novas mutações e adaptações. O que precisa é tratamento correto e vacinação a toque de caixa. Pelo menos 85% a 90% da nossa população vacinada para ter uma resposta imunogênica, uma resposta sustentada contra essas variantes. Sim, agora, doutora, na sua visão, que tipo de medidas que seriam mais eficazes? As pessoas precisam aguardar mais informações, por exemplo, para planejar viagens internacionais? Até que ponto uma nova variante pode ameaçar a vacinação? Nenhuma variante pode escapar totalmente às vacinas que a gente tem até agora? Olha, toda adaptação do vírus, a gente tem que analisar sinais e sintomas ou como ele vai proceder. Avaliar nessa nova mutação que forma que é a gravidade ou mortalidade. Isso a gente não tem ainda essa resposta. O que a gente tem são sinais leves e está apresentando a adaptação e a infecção. Então, há um aumento de transmissão. Isso a gente já sabe desse vírus. Se é grave ou se tem mortalidade, isso é só com o tempo. O que a gente tem que entender é que mesmo sendo leve, a quantidade de casos, ela leva a uma gravidade, a uma porcentagem baixa da população, daquelas principalmente com fatores de risco. Quando você tem uma mutação que baixa a resposta de defesa vacinal, os mais adeptos, os mais suscetíveis, podem ter a gravidade posterior. Então, não só vacinar, nós temos que proteger, né, as pessoas. Se você me perguntar, é ideal retirar a máscara? No momento ainda não. Por quê? Temos ainda a transmissão sustentada comunitária e isso ainda vai levar esse vírus a se adaptar e a ter ainda focos de transmissão alta. Doutora, o Cássio Zeiman, de Brasília, tem perguntas para a senhora também. Fala, Cássio. Doutora Raquel, boa tarde para a senhora. Bom, durante a semana a Anvisa fez essa recomendação, né, da exigência de um passaporte de vacinação para os viajantes e também passageiros que chegassem aqui no país. A senhora vê essa falta de exigência como um risco sanitário? Olha, eu acho que essas formas de exigir vacinação, o passaporte, em todo o país que a gente vai. Então, isso já existe há muito tempo, em qualquer lugar nós temos uma discussão de medicina do viajante, avaliando quais são os perfis epidemiológicos de cada país. O nosso país também tem que se proteger. Então, exigir carteira de vacina para que a população de fora venha para nós é uma coisa que já existe para nós em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que isso é necessário para uma forma de proteger transmissão dentro do nosso país, já que a nossa vacina ainda está em torno de 70%. A gente precisa chegar a uma vacinação alta para que tenhamos uma proteção, né, para evitar uma nova formação de mutação e gravidade. E doutora, vocês, até como médicos, especialistas, infectologistas, recomendam o adiamento de viagens internacionais, ainda mais nesse momento em que falta um certo conhecimento diante dessa nova variante? Olha, quando me perguntam, eu falo, fazer uma viagem em país que tem novo surto, que está em um quadro atual de aumento de transmissão, idealmente é não. Se você tiver uma obrigação de viagem, é outra coisa. Chama-se risco-benefício. No momento,
em países que já estão voltando a ter um aumento de casos, um aumento de mortalidade, provavelmente o vírus está se adaptando lá, está mais grave lá, está tendo as suas mutações, levando a uma nova cepa grave. Então, isso é o que a gente precisa entender. O vírus, nós estamos num período até bom no país, onde a gente está com a vacinação, estamos num delay da Europa, mas não quer dizer que a gente não vá ter casos graves ou voltar à replicação desse vírus alto aqui no nosso país, levando à gravidade. Sim. Agora, doutora, pelo que a gente está acompanhando até agora, a grande questão dessa variante que preocupa é a quantidade de mutações que a gente tem na proteína spike, porque temos outras variantes também. Essa é a quinta variante que tem um nome diferente. A gente vinha acompanhando as outras variantes, alfa, beta, delta, agora ômicron. Por que essa variante está preocupando tanto neste momento? É que cada variante você tem um número de mutações, 5, 15, 20, essa chegou a 32 mutações na proteína spike, além de outras mutações em outros locais, que dá em torno de 50, 55 mutações encontradas nesta variante. Isso quer dizer, ela está procurando modificar a sua entrada ou tendo outros, vamos dizer, soldados para poder entrar e apresentar o seu quadro. Ela pode só intervir na entrada tendo sintomas leves e pode diminuir a resposta vacinal. Então, é uma variante de preocupação pela quantidade de resposta que ela faz para entrar e apresentar o quadro. Mas isso pode ameaçar a nossa vacinação de uma forma mais significativa se a gente fizer comparação com as outras variantes ou também não é possível saber ainda? Olha, os trabalhos vão laterais, né? Os cientistas têm que andar lateralmente a essas mutações. Porque a gente já sabe que normalmente quando você tem mutações, você diminui a resposta vacinal. E o indivíduo que tem fatores de risco tem uma resposta imune mais baixa também. Então a vacina ela vai perdendo o seu grau de eficácia ou de resposta a cada mês ou a cada período. Os trabalhos atuais mostram que a partir de 4 a 5 meses, a resposta vacinal já cai. Quando você tem uma mutação maior, uma presença de um vírus que já está se adaptando melhor, a resposta da vacina vai cair mais rápido ou evoluindo com uma necessidade de a gente ter uma vacinação novamente melhor para que atinja esses quadros. E, doutora, tem alguma relação essa nova variante ter surgido em um continente que está com a vacinação tão atrasada ou com índices menores de que outros países? Tem alguma relação para ela se tornar mais poderosa ou com mais mutações pelo território? Então, são nichos de adaptação e de cepas e a mutação. Cada pessoa que pega um vírus, né, que pega o coronavírus, ele vai ter em torno de 15 a 20 dias, ele pode ter mutação natural. Essa mutação, somada a outras mutações, que nem é este caso, 32 na proteína spike, ele tem um grau rápido de entrada no ser humano. Essa pessoa transmite para outra um vírus, às vezes, um pouco mais resistente ou adaptado. Quando você não tem vacina, a resposta desse indivíduo ela é mais baixa e ele pode pegar mais carga viral, levando ou transmitindo um vírus mais potente, às vezes. Agora, doutora, existe a possibilidade, se for necessário, da gente adaptar a vacina que a gente tem até hoje por causa dessa nova variante, todas as vacinas? Todas as vacinas já são necessidade de ser adaptada. A vacina de gripe, a cada ano, ela é feita uma nova avaliação para o ano seguinte. É um vírus, é uma vacina, são vários tipos, mas, no geral, todas vão ter que ser modificadas ou avaliadas a cada período ou a cada grau de mutação grave. Então, sim, as vacinas vão ter que ser avaliadas do ponto de vista de resposta imune e sustentada para cepas que estão sendo encontradas gradativamente no decorrer dos anos. Sim. Quer perguntar, Cássio? Pode ir. Queria até perguntar uma outra, podemos dizer, um assunto que também se torna polêmico, que seria o uso a liberação do uso de máscaras, né, em lugares abertos. O Rio de Janeiro já liberou, o próprio aqui Distrito Federal, de onde eu falo, também tem essa liberação em espaços abertos. São Paulo deve liberar a partir do dia 11. Como a senhora vê, agora com a chegada dessa variante, é o momento de retroceder, de voltar atrás dessa decisão?
Então, a liberação de máscara facultativamente, né, que é o que eles vão fazer em ambientes abertos, tem que ser sempre levar em consideração a taxa de transmissão ou naquele município, naquele estado ou no nosso país como um todo, para avaliar se você tem condições de ficar sem o uso de máscara. Eu levo em consideração as pessoas se já estão com 3, 4 meses da vacina, já perto de fazer a sua terceira dose, se você tem fatores de risco, se você está perto de pessoas com resposta imune mais baixa, você não tire a sua máscara. Então, são cuidados epidemiológicos que as pessoas vão ter que aprender com o decorrer dessa pandemia e que a gente está aprendendo no dia a dia, né? Eu sou a favor da manutenção das máscaras adequadas no ambiente onde você tem um aglomerado de pessoas, seja aberto. Em ambiente fechado, não acho e não acredito que vai ser liberado, porque pela dificuldade das pessoas e a aglomeração no geral. Então, ambientes fechados, permanecer. Ambiente aberto, dependendo dos fatores, dependendo do grau da vacina da pessoa, dependendo do local onde está ou da sua região, deve ser mantido se você tiver uma transmissão alta. Tá certo, doutora. Muito obrigada por essa conversa esclarecedora aqui com a gente na CNN. Boa semana para você. Até a próxima. Obrigada a todos.